Você conhece o ditado "quem convida dá banquete"? Bom, eu penso que sim. Esse ditado muito antigo sugere que o anfitrião deve assegurar ao convidado ou aos convidados uma recepção adequada, no mínimo digna, não é isso? Você vai entender por que é que eu fiz essa pergunta. Eu li hoje pela manhã uma matéria sobre o dia de ontem, relacionada a coisas que estão a acontecer, não é uma coisa exatamente nova. É nova sim a manifestação de quem eu vou citar aqui nessa matéria. Montenegro diz que o total de brasileiros em Portugal é maior que os 550 mil anunciados. Eu já digo isso há muito tempo. Há muito tempo que eu digo aqui que o número de imigrantes, não é só brasileiros não, é muito maior do que o que é anunciado. Aliás, quando você assistir alguma coisa relacionada à estatística, a números, tenha sempre o cuidado de verificar a data de quando é que aquilo foi feito, a que data aquilo corresponde, porque os números evoluem e tratando-se de imigração nem se fala, né? Essa constatação feita, ou essa constatação não, essa declaração feita pelo primeiro-ministro já está na percepção de toda a gente. Em discurso no Porto, o primeiro-ministro assegura que os novos números da imigração vão mostrar uma comunidade brasileira maior em território luso do que anunciado. Muito, muito, muito maior. Ele elogia relações com o Brasil. E você confere aí o sorriso amistoso do nosso primeiro-ministro. Em um discurso realizado neste sábado durante um almoço do Partido Social Democrata, PSD, em homenagem ao Dia da Mulher, na cidade da Maia, no Porto, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, destacou a relevância das relações entre Portugal e Brasil, mencionando o número crescente de imigrantes brasileiros no país e as trocas comerciais entre as duas nações. O chefe de governo também abordou os temas debatidos na Cimeira Luso-Brasileira, realizada no final de fevereiro em Brasília. Montenegro sublinhou que o fluxo migratório entre os dois países atingiu um patamar sem precedentes. Eu também já falo sobre isso aqui há muito tempo. Há muito tempo. Essa palavra sem precedentes aqui no canal já é muitíssimo conhecida, né? E ele disse: nunca tantos brasileiros viveram em Portugal e tantos portugueses viveram no Brasil. Isso aqui já é outra história. O inverso já é outra história. Afirmou: segundo o primeiro-ministro, os dados apontam para um número mínimo de 550 mil brasileiros residentes em Portugal, um contingente que pode ser ainda maior conforme atualizações oficiais. E se é que essas atualizações vão trazer realmente os números reais, tenha certeza que vai passar de 1 milhão, seguramente. E continua, vamos agora ver com os números atualizados, e este número não está, como é a minha convicção, a ser anunciado por defeito, acrescentou o senhor ministro, sempre com suas declarações bastante, entre aspas, interessantes, né? As relações econômicas também foram enfatizadas pelo primeiro-ministro, que destacou a importância do Brasil para o comércio português. Disse ele: temos trocas comerciais em crescimento de parte a parte. O Brasil é um mercado com mais de 220 milhões de consumidores, enquanto Portugal com um pouco mais de 10 milhões. Se posiciona como porta de entrada para um mercado europeu de 500 milhões de pessoas. Ele fala agora sobre o mercado europeu. Destacou Montenegro, reforçando o potencial estratégico do país como elo entre a América Latina e a União Europeia. Durante a Cimeira Luso-Brasileira, o governo português tratou com as autoridades brasileiras de questões centrais para a cooperação bilateral. Montenegro mencionou a relevância dos temas discutidos em Brasília, incluindo o futuro das nossas empresas, os salários dos nossos trabalhadores e a integração dos portugueses no Brasil e dos brasileiros em Portugal. Eu já disse, vou repetir. A questão de portugueses em Portugal em nada tem aqui que ser relevado ou tratado, vamos dizer assim.
Os números lá acima, que eu acabei de dizer e que ele próprio disse, já dizem tudo. O Brasil com 220 milhões, Portugal com pouco mais de 10 milhões, é de uma disparidade monstruosa, né? O chefe de governo também fez referência à presença do presidente francês Emmanuel Macron na mesma semana, destacando a relação histórica entre Portugal e a França. A França é o destino mais procurado por cidadãos portugueses no exterior. Na nossa maior comunidade da diáspora está lá, com pelo menos 1.200.000 portugueses e luso-descendentes, afirmou Montenegro. Também resultou a importância econômica francesa para Portugal, apontando o país como o terceiro maior mercado de importação e exportação, além de ser o segundo com maior investimento direto no território português. Interessante que ele fala aqui sobre França, ele fala sobre Brasil, ele fala sobre comércio, mas também fala inicialmente sobre imigração. E justamente França é um dos principais destinos de imigrantes e está lá do jeito que está. Um país com sua cultura destruída, com seus valores nacionalistas totalmente destruídos, esta é a palavra que descreve muito bem. Quem está em Paris e me assiste, quem vai a Paris, sabe do que é que estou a falar. Paris está descaracterizada completamente. Quem conheceu Paris, conheceu. Quem vai a Paris hoje pela primeira vez e não teve um contato antes, não sabe o que é a verdadeira Paris, que transformou-se naquilo que está lá. Bom, eu não vou continuar aqui essa questão a falar sobre a cimeira, mesmo porque a matéria já praticamente encerra aqui, mas eu só queria ressaltar que a pergunta inicial que eu fiz, quem convida dá banquete, isso trata do princípio elementar de que o anfitrião, né, tem dever elementar de oferecer uma recepção digna para o convidado ou para os convidados. E este senhor, né, continua com o seu discurso de convite, exatamente porque isso aqui foi novamente no evento que ocorreu ontem na Maia. Ele trouxe isso à tona novamente no seu discurso. Ele faz questão de soprar essa brasa, manter essa brasa acesa. Que brasa é essa? Eu estou a falar do que ele chama, né, de integração Brasil, Portugal e tal. Ele mesmo diz números que são absurdamente diferentes, né? O Brasil com 220 milhões, Portugal com 10 milhões, e ele fala sobre portugueses podem ir para o Brasil à vontade. Se Portugal inteiro quiser ir para o Brasil agora, vai e não vai fazer diferença nenhuma em termos territoriais, em espaço físico e tudo mais, porque é 220 contra 10. Agora, ele coloca em pé de igualdade essa questão de reciprocidade, de integração. Como é que você faz convite aberto para um país com dimensões continentais, um país com 220 milhões de habitantes, e ele não coloca em nenhum momento a condição sociopolítica desse país em questão? Ele não fala sobre o que é que está acontecendo nesse país. Realmente, ele tem amizades lá, como o presidente tem amizades, e são coisas de interesse pessoal. Isso não é coisa de interesse nacional, é coisa de interesse pessoal, né? E fica essa coisa a ser reacendida. E eu coloco para você aqui algumas manchetes que traduzem a realidade de Portugal e ver se Portugal está em condições de ficar a fazer esses convites desvairados, esses convites loucos, ensandecidos. Como é que é isso? Isso relata, isso mostra, isso conota muito bem o grau de, digamos que, sem noção dessa figura que está no comando dessa nação. Isso mostra o tamanho da irresponsabilidade. É desse jeito que está a coisa. É desse jeito. Eu tenho nos meus shorts, nos vídeos curtos desse canal, você vai lá, visita, eu tenho lá alguns vídeos que mostram algumas coisas, né, sobre o que acontece, nomeadamente em Lisboa, né, e que ele não diz quando faz as suas palestras, né, quando
esteve no Brasil, ele não fala sobre a quantidade de brasileiros que vêm para Portugal e vêm ganhar um salário nacional que muito mal dá para pagar a habitação e a pessoa tem que escolher entre habitar debaixo de um teto ou comer. E essa é a verdade. Caso contrário, vai para a rua, vai viver em tendas, vai para os parques, vai para as praças, vai para debaixo de pontes, debaixo de viadutos, porque é isso que resta, não só para brasileiros como para outros imigrantes. Mas como eu trato no canal, muito lógico, principalmente brasileiros, a minha fala é direcionada para brasileiros. Não se deixe enganar com essas conversas desse homem que está envolvido em escândalos em Portugal. Não se deixe levar por essa conversa. Não vá por essa fala. Não vá, porque é enganosa. Portugal não oferece aos imigrantes, não oferece aos brasileiros recessão digna nenhuma. Isso tudo fica no discurso. E onde é que querem chegar com isso? Né? Há algumas hipóteses. Né? Essa pressa também de logo legalizar os que cá estão, essa correria, eu penso que há um interesse muito grande por parte desses homens em que esses imigrantes se tornem logo eleitores e possam, né, por ocasião das eleições, votar neles. E é lógico que sim, você nunca parou para pensar sobre essa hipótese? Essa talvez seja a primeira. Porque ao passo que eles perdem a confiança e perdem o voto dos nacionais, eles se valem do voto dos imigrantes, não é? Exatamente. Convites e mais convites feitos. Agora, o imigrante sensato, ou melhor, a pessoa que pensa em imigrar de forma sensata antes de ir para um país, ele tem que pesquisar as condições que aquele país oferece, ele tem que avaliar se realmente é aquilo que dizem ou não, tem que fazer contatos. O propósito deste canal aqui é este, não é outro. Eu não estou aqui para enganar ninguém, né? Até eu vi agora, esses dias, alguém dizer assim, você tem que fazer criar conteúdos direcionados mais para os brasileiros. Então eu falei, eu já faço isso. A diferença é que eu não iludo os brasileiros aqui com conversa falsa, ou melhor, com promessas falsas, com relato daquilo que não existe em Portugal. Eu não faço isso. O meu canal é direcionado sim para brasileiros, também portugueses e brasileiros. Mas aqui é uma conversa franca e aberta. Portugal tem crise gravíssima, seríssima, os preços não param de aumentar, crise de moradia, crise de saúde, crise de educação, crise de segurança pública, crise de tudo que você pensar. Tem uns idiotas que entram aqui e falam, por que você não volta? Voltar para onde, meu irmão? Eu vivo aqui. E a minha história com Portugal não é de ontem, não é de anteontem, vou repetir. Começa em 2003, tá bom para você? Então, tá aqui do meu lado, um miúdo nascido nesse país, né? Aí, que papo é esse? Que conversa idiota é essa, né? Volta para sua terra. A minha terra é essa. A minha terra é essa. Essa é a minha terra. E é por essa terra que eu compro briga. É por essa terra que eu tenho lutado. É por essa terra que eu tenho criado aqui conteúdo no intuito de criar uma situação melhor para todos nós que cá estamos, e um alerta para aqueles que pretendem vir para cá. Não caia no conto do vigário. Não caia na fala mansa de ninguém. A coisa está muito séria. É muita gente que vem para cá, vende tudo que tem. Vende casa, vende carro, vende moto, vende tudo. Vem para cá, gasta tudo e volta com as mãos abanando. Isso tem à vontade. À vontade. Não caia em conversa fiada. O brasileiro entende muito bem o que é que eu estou a dizer. Bom, esse aqui é mais um episódio que coloca muito bem às claras o grau de responsabilidade ou irresponsabilidade desse senhor que tem compromisso não com os portugueses, mas com uma agenda. A agenda do globo, você me entende? A agenda do globo.
A agenda dele é essa, não é a agenda lusitana. É a agenda que fala do Macron, que fala da França, que já não é mais a França que você conheceu, que já é outro país, totalmente transformado, modificado. O compromisso deles é com essa agenda que envolve o globo. É com essa agenda que ele tem compromisso. E é para isso que ele trabalha. Ele não trabalha em prol de Portugal. Ele, tanto é que teve agora recentemente, lá mais uma vez a prestar lá a reverências, né, a cúpula da União Europeia, porque afinal de contas, nesse momento ele é uma figura, é uma peça-chave para compor aí o tabuleiro, né? O seu Antônio Costa lá, ele cá, ele é uma peça importante para eles, porque faz o jogo sujo. Jogo este que o partido Chega não faz, nem vai fazer. Jogo sujo este que o deputado André Ventura não faz, nem vai fazer. Enfim, é o que nós temos para hoje. Fique ligado, fique atento. Digamos que novas eleições a acontecer, você sabe o que fazer. E se não o fizer, depois a gente volta a se encontrar aqui para poder falar a respeito. Eu peço que você dê um like nesse vídeo, dê aqui o seu gosto, por gentileza, compartilha e, é claro, subscreva o canal. Eu sou o Lael Santos e espero vê-lo numa outra oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.